vamos agora tomar as questões da plateia. Bom dia, meu nome é José Marcelo, eu sou da área de Assuntos Internacionais do SEBRAE Nacional. Lá eu coordeno as ações de cooperação entre o SEBRAE e os países africanos, que não são muitos ainda, são basicamente os PALOPs e a África do Sul. Agora, uma questão relativa aos investimentos privados brasileiros na África, que muito nos interessa, é a relação entre esses grandes investimentos, que são, naturalmente, muito mais fáceis de serem hoje identificados e caracterizados, com o desdobramento da economia associada a esses investimentos. Porque, até onde a gente pode perceber, há uma lacuna entre o investimento privado de grande porte e a necessidade de provimento de serviços, desdobramento das cadeias produtivas, quando isso espera-se ser suprido pelo investidor local, pelo africano. E o SEBRAE tem uma preocupação muito grande nesse sentido, porque nós não podemos atuar enquanto instituição de ajuda, de filantropia. Nós estamos transferindo competências a instituições africanas que se pretendem, assim como o SEBRAE, promover o empreendedorismo, os pequenos negócios, mas a gente sabe que grande parte disso dependerá desse ambiente favorável de negócio, que é, de um lado, promovido pelos grandes investimentos, mas é, de outro lado, também promovido por uma competência que a sociedade e o governo precisam instalar, e que a gente ainda não tem, pelo menos nos PALOPs, isso é muito claro, a gente ainda não tem notícia de que isso esteja estabelecido, ou em vias de. Prova disso é que não existem instituições correlatas ao SEBRAE nesses países suficientemente capazes de formar uma cultura empreendedora de micro e pequeno porte tão essencial em cadeias, muitas delas aqui citadas, do petróleo e gás, por exemplo, de alimentos e outras. Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa questão de qualquer um dos senhores, não é uma pergunta dirigida a nenhum dos senhores, mas porque isso realmente, para nós, é estratégico até para promovermos a pequena empresa brasileira no continente africano, onde ela pode realmente encontrar condições para se estabelecer. Obrigado. E fazer negócios. Ver se tem outras questões, talvez tratando de resumir em um minuto. Oi, aqui? Lá tem um senhor. Oi, estou falando aqui. Meu nome é Laércio, eu trabalho na Petrobras, na área internacional, e um pouco fazendo coro com uma parte que o colega colocou aqui, e também não é uma questão dirigida, sobre a questão que, pelo menos no setor petróleo, e certamente não apenas aí, o conteúdo local, que passa a ser, inclusive, no Brasil, algo muito importante, já há algum tempo, e deve crescer com a questão do pré-sal, a gente percebe, pelo menos nos países onde estamos presentes, que essa questão de fornecedores locais de serviços, de mão de obra, e isso, o Renato falou sobre a questão da mão de obra chinesa, isso muitas vezes entra em conflito, porque há uma necessidade crescente em países como Angola, Nigéria, mesmo nas estruturas das empresas que estão lá, serem cada vez mais absorverem pessoal local. E a minha questão é sobre essa questão do conteúdo local, porque muitas vezes, como mencionou o colega, a estrutura econômica do país não dá conta, pelo menos no curto prazo, de fornecer os serviços, equipamentos e insumos necessários para o processo. É um dilema, é uma questão complicada, porque seria muito interessante que os países locais tivessem esse desenvolvimento, mas as empresas ficam, muitas vezes, assim, numa posição de conflito, uma posição difícil para absorver essa necessidade do conteúdo local. Essa é a minha questão. Obrigado. Se tem outras perguntas.
Eu gostaria de fazer um pequeno comentário para cada um. Acho muito importante o tema do soft power, da capacidade, em certa medida, da China, mas também dos outros novos países emergentes, de mudar o panorama cognitivo no qual se mira hacia o tema da ajuda. Acho que é uma responsabilidade grande que tem a China, justamente de ser um país que tenha recebido, o Brasil mesmo, ser países que tenham recebido muita ajuda no passado e que podem trazer e passar pelos outros países africanos certas lições ou certa experiência. Segundo tema, também no sentido da responsabilidade, o tema do acesso do mercado, porque justamente tem um grande potencial na redução das barreiras arancelárias e não arancelárias, o comércio sul-sul, e lá também sabemos que no caso da China, grande parte do comércio não tradicional, de bens, exportações não tradicionais provenientes da África, ainda tem um obstáculo em termos de políticas comerciais. E terceiro aspecto, acho muito importante também uma complementaridade que tem entre a China, a África e outros países. Muito interessante o que está acontecendo na Angola. O Portugal, nos primeiros anos da emergência da China como parceiro da Angola, perdeu a fatia de mercado, mas agora temos um boom de exportações portuguesas pela Angola, que se explica também do feito do boom do comércio entre Angola e a China. E talvez outro comentário pelo Fernando sobre a questão da segurança regional, qual poderia ser a contribuições da China e do Brasil também. O Brasil tem uma experiência em Haiti de ser um país líder em missões internacionais. Em que medida e a China já participa em várias missões internacionais? Qual pode ser a contribuições desses países, mas também da Índia, do Marrocos, da África do Sul, dos outros países emergentes que estão sempre mais importantes no panorama africano? Oi, Lia Valls, da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria fazer só duas questões. Uma para o Fernando, né, que eu achei bem interessante a questão que se levantou em relação à necessidade das reformas fiscais nesses países para a sustentabilidade do seu crescimento. E aí é uma curiosidade minha, que eu realmente não sei, se você percebe já esse movimento em alguns países, principalmente da língua portuguesa, em que sentido eles estão indo. Quer dizer, se está um tema prioritário na agenda deles, o que eles estão fazendo. Para o Renato, só queria que você fizesse uma reflexão, que você colocou um pouco de lado a ideia de que a China tem a política de Estado, óbvio que tem, em relação à África, e minimizou muito isso no caso do Brasil, como fossem aventuras das nossas empresas, né? Eu queria se você acha realmente isso, comparar a experiência atual com a experiência da década de 80, onde claramente o tema da diplomacia econômica foi extremamente importante. Tá? Eu queria também que você falasse um pouquinho na nossa concorrência na área de serviços de construção, que as empresas brasileiras reclamam muito de uma concorrência desleal, no caso chinês, e a demanda que a gente tem das empresas brasileiras por uma participação mais ativa do Estado. E, por último, só en passant, eu acho, concordo, extremamente importante a visão da China de não interferência, mas, enfim, do que eu já li um pouco em certos comentários, há uma elite na África que eu fico um pouco decepcionada na medida que isso pode ser entendido como não reforço de certas instituições democráticas que são consideradas importantes. E Darfur, né, a gente não pode esquecer, houve toda uma pressão internacional em relação à China. Não estou de acordo com o Renato Flores em muitas das coisas que ele disse, mas vou referir uma em particular. Nós não devemos fazer uma confusão entre o que fica escrito e o que acontece na realidade. No caso de Angola, a mão de obra das grandes construções em Angola é chinesa, não é angolana, apesar de, nos acordos, estar escrito que a incorporação de mão de obra local deve ser pelo menos de 70%. Mas depois, por considerações de tempo e por considerações de rapidez, o que acontece é que quem fica fazendo tudo são chineses. Portanto, isto que acontece em Angola acontece na generalidade da África. Em segundo lugar, a promoção das pequenas empresas brasileiras em África. Um erro estratégico, na minha opinião. Um erro estratégico porquê?
tirando casos pontuais, em caso de uma grande incorporação de tecnologia. Porquê é um erro estratégico? Porque uma classe média em ascensão, uma classe dirigente em afirmação nos países africanos, afirma-se onde? Exatamente nas pequenas empresas e nos pequenos negócios. Se o Brasil começar a fazer a concorrência com os locais nessas áreas, vai ter problemas políticos sérios. Portanto, a minha opinião é, de um ponto de vista estratégico, na minha opinião, é incorreto. De um ponto de vista pontual, pode ser correto. Terceira questão. A questão das políticas fiscais nos PALOP depende. Em Angola está completamente subdesenvolvido. As receitas fiscais de Angola dependem em 85% de royalties de petróleo. No caso de Moçambique e Cabo Verde, as políticas fiscais estão bastante desenvolvidas. Um dos problemas principais que os países, não só PALOPs, ou seja, os países de língua falante portuguesa, mas os países africanos enfrentam, neste momento, é, por exemplo, a substituição das receitas fiscais comerciais, ou seja, aduaneiras, por causa da liberalização, dos acordos de comércio livre, etc., por outro tipo de receitas. Os países que não dependem, do ponto de vista de receitas, do fisco sobre as exportações, portanto, neste caso, os países não petrolíferos, não exportadores de petróleo e não exportadores de gás natural, têm as políticas fiscais muito mais avançadas do que estes últimos. Obrigado.